Vamos continuar o nosso estudo no livro de Daniel. As crianças vão estudar a palavra de Deus também neste tempo. Que Deus as abençoe grandemente. Que Deus possa produzir vida eterna nelas. Vamos sentar-nos, aquietar-nos, preparar-nos para ouvir a palavra de Deus. No dia de ontem, não se falava de outra coisa senão em festejos no Marquês. Eu próprio tinha a grande expectativa de terminar o meu dia na Praça do Marquês de Pombal, a celebrar com a minha equipa o bicampeonato. Essa expectativa foi adiada. Esperamos que seja só adiada até ao próximo sábado. Naquela praça, a Praça do Marquês de Pombal, há uma estátua de bronze. A estátua de bronze que tem a figura do Marquês de Pombal e a figura de um leão. O Marquês de Pombal foi o secretário de Estado do Reino durante o reinado de D. José I, de 1750 a 1777. Ainda hoje, ele é considerado uma das figuras mais controversas, mas também mais carismáticas da história portuguesa. Obrigado, Rodrigo. Ao cimo dessa estátua, além do Marquês de Pombal, temos o leão. O leão, porque é um símbolo de determinação. Um leão, porque é um símbolo de bravura. Um leão, porque é um símbolo de poder, de força. E sem querer falar de futebol, hoje não vamos falar de futebol, mas vamos falar sim de uma história que também contém leões. Onde nessa história não é o leão que mostra mais determinação, bravura ou força, mas sim um homem fiel ao seu Deus. E vocês já sabem quem é esse homem? Daniel. Vamos então ler o último capítulo de literatura narrativa de história no livro de Daniel. A partir deste domingo, quando voltarmos na vontade do Senhor ao livro de Daniel, até ao final do livro, só estaremos a ler literatura profética, profecias. Esta é a última literatura no género narrativo em todo o livro. Daniel, capítulo 6. Vamos ler por partes. E para ler esta primeira parte, eu sei que vocês estavam levantados, voltaram-se a sentar, mas por favor, aqueles que podem, não é pecado permanecer sentado, mas aqueles que podem, para mostrar ainda maior concentração e reverência à palavra de Deus. Ler os primeiros 9 versículos. Diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino e, acima deles, 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel na sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel. E não havia nenhum erro, nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino,
os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora imita o decreto e assinala o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Senhor, abençoa a tua palavra. Produz vida por meio da mesma. Revela-nos a glória de Cristo e que possamos nos render todos nós a essa mesma glória, Senhor. Ser inundados por essa glória, transformados por essa glória esta manhã. Pedimos isso pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Primeiramente, vemos aqui o fiel. O fiel é alvo de conspiração injusta. O fiel é alvo de conspiração injusta. E nós sabemos que Daniel é o fiel nesta história. Quando é que aconteceram estes acontecimentos? Embora nenhuma data seja fornecida no início deste capítulo, esta história provavelmente ocorreu logo no primeiro ano de Dario, o Medo, quando ele estava estabelecendo a administração da recém-província da Babilónia. Ciro, o Grande, que também vai ser citado neste livro, havia liderado os exércitos combinados dos medos e persas na vitória contra a Babilónia. E Daniel, certamente, ele estaria presente para testemunhar a entrada de Ciro na Babilónia, como nós vimos no último capítulo, no capítulo 5, está a acontecer a última noite na Babilónia, a última noite da Babilónia, no dia 29 de outubro do ano 539 a.C. Posteriormente, após a conquista da Babilónia pelos medos e persas, o governo da Babilónia foi confiado a Dario, o Medo, e somente mais tarde, Ciro assumiu o governo da Babilónia, de forma presumível, após a morte de Dario o Medo, como até vemos indicações, e vamos ler ao final deste capítulo. No entanto, também devemos considerar, porque nós não temos a certeza, que há quem diga que Dario e Ciro, neste livro, são a mesma pessoa. Apenas que Dario era um título monárquico, assim como o Papa, o nome dele não é Leão XIV, é um título que tem. Assim também, talvez, Dario e Ciro podiam ser a mesma pessoa. Independentemente de quem é que tem razão, de todos os estudiosos, ainda que eu creio que são pessoas distintas, é muito interessante que este relato é apresentado aqui no capítulo 6 e esta história sobre a salvação milagrosa de Daniel da cova dos leões, ela traça paralelos em toda a história que vocês na leitura e no estudo deste capítulo se vão dar conta. Paralelos semelhantes à história do capítulo 3, dos 3 amigos de Daniel que foram livres, salvos da morte na fornalha ardente. A história do capítulo 3 de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque reparem, nesta história, nós vemos, em comparação também com a história do capítulo 3 dos 3 amigos de Daniel, que eles recusaram a adorar o rei como Deus. E aqui nesta história nós vamos ver que Daniel recusa a adorar o rei como Deus. Também na história do capítulo 3, vocês vão se dar conta quando lermos os próximos versículos, que tal como os amigos de Daniel foram condenados à morte pela fornalha ardente, aqui Daniel também é condenado à morte para ser devorado pelos leões. E tal como a história, como termina a história do capítulo 3 dos 3 amigos de Daniel, que recebem prosperidade, são exaltados, também vemos aqui que esta história termina com Daniel sendo exaltado e próspero até ao fim. Até ao fim. Reparem
É-nos apresentado aqui, como em todas as histórias, o cenário, a introdução da história. Há novas personagens, Dario. E Dario tem uma ação, nomear no reino a 120 sátrapas para governar por todo o reino. O governo da Babilónia era extenso bastante, como nós sabemos. Era dividido em várias províncias. E por isso não devemos ter como exagerado estes números, digamos assim, de ministros ou de governadores locais. 120 governadores locais. Até porque no livro de Esther, Esther está na Pérsia e aqui estão os persas no poder. Esther começa logo o seu livro, no capítulo 1, versículo 1, a indicar que o rei Assuero, Xerxes I, rei do Império Persa, reinava sobre 127 províncias. Aqui vemos que o rei toma uma decisão meramente administrativa, mas logo vemos a posição elevada que Daniel ocupava no novo império, com o novo rei, e ele continuava constante na sua posição elevada. Havia 120 sátrapas e depois 3 superiores a estes 120 governadores locais, dos quais Daniel era um. Versículo 2 diz isso mesmo. Ou seja, havia o rei e havia 3 ministros principais. E dentro desses 3 ministros principais estava Daniel. As suas funções destes ministros principais eram seguramente multifacetadas. Cuidavam os interesses económicos do reino, garantir que o rei recebesse os impostos corretos. Cuidavam das administrações sociais do reino e da segurança também do reino. E é incrível ver que mesmo sobre esses 120 homens, e dentro desses 3 principais, havia um que se destaca por sobre todos eles. Versículo 3. Então o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. É incrível isto. Este homem tem mais de 80 anos. 70 anos no cativeiro. Quando muitos pensam e estão a pensar no fim da vida, este homem se destacava entre todos os demais, nas suas funções, no seu trabalho, na sua produção. É interessante, pelo tempo eu não trouxe para aqui esta informação, de vários homens que foram mais produtivos, os homens mais produtivos, que produziram mais, foi no final da sua vida, não no início da sua vida. Então nós vemos e somos relembrados que temos muito para fazer até ao último suspiro, até à última inspiração nesta vida. Com mais de 80 anos, Daniel continuava a se destacar entre todos. Não é extraordinário isso? Ele já estava em idade de reforma. Ele já tinha servido durante décadas, 7 décadas, 70 anos. Ele foi fiel e destacou-se no Império Babilónico. O mais lógico seria Dario, que é o novo rei, o novo império, querer sangue novo para o novo império. Mas o caráter de Daniel era conhecido por todos como extraordinário, como excelente. E tudo indica, ao longo desta história, que Dario tinha alta consideração por Daniel. Que Dario tinha a convicção que Daniel tinha sido tocado pelo próprio Deus. O Deus de Daniel. Que para Dario era só mais um Deus. Mas havia algo especial em Dario. Seguramente, os acontecimentos da última noite da Babilónia chegaram aos ouvidos de Dario também. E durante o primeiro ano do reinado, ele já tinha visto o suficiente sobre Daniel para o considerar o mais excelente para governar como primeiro-ministro sobre todo o reino. Ou seja, para colocá-lo como número 2 do reino. Vocês lembram-se o que é que Belsazar ofereceu a Daniel? Ser o terceiro do reino. Dario estava a considerá-lo para segundo do reino. O caráter deste homem, a bênção de Deus sobre este homem. Versículo 4,
Agora vêm os problemas. Toda a história tem problemas. Começa aqui o conflito da história. Enquanto isso, versículo 4, os superiores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel na sua administração do reino. Mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel. E não havia nenhum erro nem falta. Nós não sabemos se Dario tinha confidenciado com alguém as suas intenções de colocar a Daniel como o número 2 do reino, ou mesmo até tornou públicas essas intenções, mas o que é certo é que a posição, o destaque, a autoridade, a influência de Daniel começavam a ser para os demais um sério problema. Daniel era um alvo a abater. E unicamente é motivado, Daniel ser o alvo a abater é unicamente por inveja e por ódio racial. Por ele ser judeu. Como é que esse judeu vai estar sobre nós, que somos persas? E por isso começaram a buscar algo para o acusar, para o poder deletar ao rei, para o destituir dessa posição. Começaram a investigar a sua vida. Um desvio de impostos para o bolso, talvez. Um incumprimento nas suas obrigações. Preencher erroneamente o IRS daquele tempo. Uma cesta no horário de trabalho. O que é certo é que investigaram e nada. Nada. Isto é que é integridade. Isto é algo incrível. Não conseguiram encontrar nada. 70 anos de fidelidade. Um testemunho imaculado. Por 2 vezes é repetido que não havia falta nele. Ele era um homem confiável. Ele era um homem fiel. Ele não era um homem descuidado. Ele não era um homem negligente. Amados, que grande exemplo inspirador para nós também. É isto que Deus também espera de nós, se somos seus servos. E o testemunho que nós devemos ter diante dos demais. E este é um exemplo inspirador, que nós sejamos também assim como Daniel. E que nos esforcemos pelo mesmo. Será que podem dizer de ti o mesmo? Não há erro nele. Não há pecado nele. Não há falta. É íntegro. É íntegra. No trabalho, na escola, em casa, nos ministérios da igreja. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as grandes riquezas. E o favor é melhor do que a prata ou o ouro. Riquezas qualquer um pode ter. Bom nome, são poucos. São poucos. Mais vale o bom nome do que as grandes riquezas. Algo interessante também. Vocês já pensaram que todos os heróis da Bíblia, mete Davi, Moisés, Abraão, todos os heróis da Bíblia, nos são apresentados com fracassos, que em algum momento da sua vida fracassaram. Mentiram, adulteraram, mataram, não confiaram em Deus. Mas Daniel é o herói da Bíblia, que é o único no qual não temos o registro de nenhuma falha. Não quer dizer que ele era sem pecado, tá bom? Mas é o único que nos é apresentado nas Escrituras como imaculado. E isto já nos indica, nos deve acender as luzes quando estamos a ler a Escritura. Se não é mencionada nenhuma falha sobre Daniel, então isso é uma indicação que esta história, na verdade, tem o propósito de nos apontar para alguém maior do que Daniel. E esse alguém maior do que Daniel está aqui a ser um tipo, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele que nós sabemos, o único homem sem pecado, imaculado, que nos representou perfeitamente e obedeceu fielmente a toda a lei de Deus. E esta história não é apenas um paralelismo com a história dos 3 amigos de Daniel,
Mas toda esta história é um paralelismo com a nossa história da redenção. É um paralelismo com a história de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. E vamos ver isso com detalhes. Eu espero que isto vos mantenha acordados e despertos a prestar atenção a cada detalhe. Versículo 5, eles disseram: nunca encontraremos motivo algum. A hostilidade dele contra Daniel era sem motivo. Era pura inveja. Pura inveja. Não havia nada para acusar de mal ou que tenha feito algo errado Daniel. Ainda assim, eles procuravam o mal de Daniel. Amada igreja, nós devemos esperar isso neste mundo em que nós vivemos. É normal que os ímpios sejam assim para com os justos, para com aqueles que são parte do povo de Deus. É normal porque aquilo que fizeram com Daniel também fizeram com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E devemos então esperar que o mesmo suceda a nós no trabalho, na escola, até dentro de casa, nos nossos relacionamentos familiares, que nos odeiem, que nos cancelem, que nos rejeitem. Não porque tu tenhas feito algo mal, simplesmente por aquilo que tu és e aquilo que tu representas. Simplesmente pela tua influência, pelo teu carácter, que isso provoca inveja. E no versículo 5 diz: não conseguimos encontrar motivo algum, a não ser que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. A única coisa que podiam acusar Daniel era que a sua fidelidade a Deus era maior que a fidelidade ao rei. Era a única coisa. E nós também devemos ser conhecidos pelo mesmo. Nós estamos comprometidos não a agradar os homens. Nós devemos honrar o rei. Nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós devemos submeter às nossas autoridades, mas isso tem limites. A nossa fidelidade a Deus é maior que a fidelidade ao rei. É maior que a fidelidade ao César. É maior que a fidelidade a qualquer presidente ou primeiro-ministro. Por isso a mensagem que nós proclamamos é uma mensagem que confronta as autoridades e os poderes instalados. Nós não estamos aqui na Terra para sermos politicamente corretos. Deixemos essa hipocrisia e falsidade com outros. Nós somos filhos da verdade. Nós estamos aqui para pregar e anunciar e viver a verdade, custe o que custar. Que o Senhor nos ajude nunca a estarmos dispostos a comprometer a verdade. Nunca, jamais. Nem que isso custe a nossa liberdade. Nem que isso custe sermos despojados dos nossos bens materiais. Que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis como Daniel, sem comprometer a verdade neste mundo de mentira. Versículo 6 a 9, como já lemos, todos se juntaram. Diz aqui, todos, versículo 7, todos os superiores do reino, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros e os governadores. Quer dizer, vamos lá corrigir. Eles disseram todos. Mas nós sabemos que não todos. Daniel fazia parte deste grupo. Eles mentiram para enganar o rei. Eles conspiraram, se juntaram sim, para influenciar Dario a estabelecer um decreto real que proibia petições, orações, durante 30 dias a qualquer deus ou a qualquer outro homem que não fosse Dario. E eles fizeram isso enganando o rei. Todos nós estamos de acordo quando sabemos que Daniel não estava neste grupo. A mentira é uma arma predileta e a mais poderosa de Satanás. Realmente a mentira é a arma mais poderosa de Satanás. A calúnia, a difamação, a mentira é a pior arma. Por isso a mentira, nós devemos aborrecer a mentira. Nós devemos odiar a mentira. Em casa temos algumas regras. Quando os nossos filhos fazem algo de errado, mas eles confessam com a verdade, eles não vão ser disciplinados. Porque eles estão a confessar, eles estão a mostrar arrependimento, porque estão a falar a verdade daquilo que fizeram. Por muito por dentro tínhamos vontade de disciplinar. Mas eles estão a falar a verdade. É isso que procuramos.
Mas sempre que eles mentem, sempre, eles são disciplinados corretivamente. Sempre. A mentira tem que ser erradicada do coração. Novamente, à semelhança de Nabucodonosor e Belsazar, Dario também se mostra poderoso, um poderoso atraído pela sua arrogância, ego, buscando unicamente os interesses do seu reinado. Então a proposta que ouviu pareceu-lhe bem. Isso alimentava o seu ego, ser adorado também como Deus durante 30 dias. Isso até contribuía para os propósitos do seu reinado, a unificação do reinado. 30 dias, todos os homens de todo o império unicamente estariam centrados nas suas petições e orações a Dario. Ele cai então nesta armadilha, numa armadilha que assina um decreto real que era irrevogável. Não se podia alterar. Agora pensemos aqui nesta história e toda esta conspiração e ódio contra Daniel. Nós pensemos naquilo que as Escrituras nos alertam, que a nossa guerra não é contra a carne e sangue. Nós não temos dúvida nenhuma que nas sombras de todas as coisas, detrás das cortinas, Deus está agindo e atuando e escrevendo a história e os seus propósitos para conosco, o seu povo. Mas também não devemos ter dúvidas nenhumas que todo este ódio que nós vemos contra o cristianismo, contra a fé cristã, é a mão de Satanás, sempre buscando destruir os planos de Deus ao destruir o povo de Deus. E é isto que está a acontecer aqui. Satanás queria destruir Daniel, porque Daniel vai ter uma influência enorme, como nós sabemos, para influenciar Ciro o Grande a ser o primeiro que estabelece um decreto de deixar os israelitas, os judeus, voltarem a Jerusalém. Por que acham que Ciro fez isso? Pela influência de Daniel. Então nós vemos que a história aqui não é unicamente a história de Daniel, mas é a história das promessas de Deus. A história das promessas de Deus ao povo da aliança. A história do cumprimento das profecias, que ao final de 70 anos eles iriam poder regressar a Jerusalém. E Satanás quer destruir a palavra de Deus, os planos de Deus, destruindo aqueles que fazem parte desses propósitos. E aqueles que fazem parte desses propósitos, aqui nessa história é Daniel, agora somos nós que somos povo de Deus. Ele quer nos destruir. Ele age e atua nas sombras, detrás das cortinas também. Ele age para destruir os planos de Deus, os propósitos de Deus, através de nós, para a expansão do seu reino aqui na terra. E vemos que esta conspiração resulta numa condenação. Do versículo 10 a 17, o fiel é condenado à morte. Primeiro sofre uma conspiração injusta e depois ele é condenado à morte. Podem permanecer sentados. Eu vou ler do versículo 10 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim, foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu, certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes ao dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel. E esforçou-se para salvá-lo até ao pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei, fica sabendo que a lei dos medos e persas, que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova,
e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Aqui vemos que o fiel é condenado à morte. Quando o decreto saiu real, lembrem-se que Daniel era um dos principais, ministros principais, ele teve acesso a esse decreto. No versículo 10, quando ele vai para a sua casa para orar, não era por ignorância. Daniel sabia muito bem e era consciente do que estava a fazer. Daniel também demonstra aqui uma fidelidade à palavra de Deus. Ele está a ser fiel à palavra de Deus. Para aqueles que estão a tomar notas, na verdade, o que Daniel está a fazer é aquilo que Salomão profetizou por ocasião da consagração do Templo de Jerusalém em 1 Reis capítulo 8. Nesta oração de Salomão, de dedicação do templo, Salomão olhava para os dias em que o povo judeu seria levado para o exílio por causa dos seus pecados. Foi profetizado. No entanto, nós temos a promessa de Deus que se durante o exílio se humilhassem, se arrependessem e orassem em direção ao lugar onde outrora se encontrava o seu templo, Deus perdoa-lhes-ia e iria restaurá-los do cativeiro. Onde é que temos isso? Vamos só rapidamente a Deuteronômio 30, o quinto livro da Bíblia. Tens Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Daniel está a cumprir a palavra de Deus. E Daniel quer cumprir a palavra de Deus e manifestar a sua fidelidade e dar testemunha da palavra de Deus publicamente. Vocês acham que Daniel não podia orar com as cortinas fechadas, às escondidas? Não será que Daniel podia assumir uma posição de orar em silêncio, como nós fazemos tantas vezes, no nosso local de trabalho e tudo? Ele podia, ninguém se iria dar conta à sua volta. Mas Daniel quer obedecer à palavra de Deus, fielmente e publicamente quer dar testemunho. Quer glorificar a Deus entre as nações. E ele é fiel a obedecer à palavra de Deus, porque reparem o que diz Deuteronômio 30, 1 a 3. É o que Daniel está a fazer aqui. Diz assim a palavra de Deus: quando acontecerem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e de novo te reunirá dentre todos os povos, entre os quais o Senhor teu Deus te houver espalhado. Daniel está a cumprir a palavra de Deus e crê na palavra de Deus e nas promessas de Deus, que se o fizesse assim, se humilhasse, orasse, se voltasse para Deus, o seu povo seria livre do cativeiro. O exemplo de Daniel nos ensina também que mais importa obedecer a Deus que aos homens. O exemplo de Daniel nos ensina que esta obediência deve ser pública, às claras, não é para ser às escondidas, não é para sermos agentes secretos. Aqui vemos claramente também que o cristão tem toda a legitimidade para desobedecer às autoridades, quando está em causa a nossa liberdade, a nossa consciência, a nossa obediência a Deus e o nosso culto a Deus. É por isso que nós não celebramos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. É por isso que nós não deixamos de fazer aconselhamento bíblico, ainda que tenham condenado as terapias de conversão. Nós desobedecemos e o fazemos publicamente, porque nós queremos glorificar ao Senhor e apontar para Deus, para que todos os homens reconheçam que Ele é o Rei Supremo, através de nós. É por isso que nós não nos deixamos de reunir para cultuar a Deus. Mesmo que as autoridades possam dizer o contrário. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É por isso que vemos Daniel aqui, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia,
não é que há alguma indicação ao mandamento na Bíblia para orarmos 3 vezes ao dia, mas ele o faz 3 vezes ao dia. Ele também ajoelha-se, ele ora, e é impressionante aqui, ele dá graças diante do seu Deus. Aqui vemos na sua oração ele a agradecer a Deus. Daniel era consciente do que estava a ocorrer. A circunstância era terrível para ele, a sua vida estava ameaçada e a morte era quase certa. Mas vemos aqui Daniel a dar graças a Deus. Não é isto que nós também devemos fazer, independentemente das circunstâncias da nossa vida? O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:18, sede gratos por todas as coisas. Porque Deus age em todas as coisas. E Deus deseja ser glorificado em nós e através de nós em todas as coisas. Daniel dá graças a Deus porque o justo deve viver pela fé. Nós vivemos pela fé, não por aquilo que vemos, não pelas circunstâncias. É pela fé em Deus, na palavra de Deus. Ele é o Rei Supremo, o Soberano. E mesmo pensando na pior coisa que nos pode acontecer, nós sabemos que Deus está lá nessa pior coisa. Versículo 11 e 12. Aqueles homens estavam à espera que Daniel obedecesse, ou melhor dito, desobedecesse ao decreto real e obedecesse a Deus. Aqueles homens conheciam muito bem a sua rotina, a sua prática. Por isso é que estabeleceram esta conspiração. E por isso é que estabeleceram e influenciaram Dario a este decreto. Eles foram lá e encontraram, tal como esperavam, a Daniel a orar, publicamente, com as janelas abertas para todos verem. Agora eles tinham as provas que necessitavam para deletar Daniel ao rei. A grande pergunta que eu vejo aqui é, para nós, para as nossas almas, será que a tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, será que sabem que ao domingo sempre te podem encontrar aqui no culto da Igreja Batista da Ramada? Será que sabem isso? Porque esses que conspiravam, ímpios, sabiam onde encontrar Daniel e que o iriam encontrar a orar. Será que na tua escola, no teu prédio ou no teu trabalho, sabem que tu és cristão? Sabem ao menos isso? Que tu amas a Deus, desejas viver para Ele, de acordo aos seus mandamentos, que tu crês na sua palavra? Se não o sabem, na verdade tu não te podes considerar fiel. Daniel era considerado fiel porque ele não tinha vergonha de Deus. E ele era uma testemunha pública do único Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos ajude também nós a sermos. Versículo 13. Eles astutamente vão ao rei, dizendo: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes ao dia. Eles astutamente colocam em causa a lealdade de Daniel ao rei. Relembram também o rei, reparem, todo o ódio racial ou étnico, porque esta palavra racial é um construto social. Não existe raças, só existe uma raça, é a raça humana. Somos todos da raça de Adão. Mas aqui está um ódio étnico, manifesto. Ele é o cativo. Aquele que foi trazido cativo. Eles eram... Esta acusação veio de colegas dele de trabalho, próximos. Privavam-se com Daniel. Versículo 14 e 15, nós vemos que o rei realmente é apanhado nas suas próprias palavras. Ele próprio diz: sim, eu fiz esse decreto e é irrevogável de acordo à lei dos medos e persas. Até ele descobrir que Daniel tinha desobedecido. E o que nós vemos até ao final desse dia é o rei Dario a procurar tudo para salvar Daniel. E mais uma vez neste livro, tal como aconteceu com Nabucodonosor, tal como aconteceu com Belsazar, a arrogância real de um homem bate com a sua impotência e fragilidade. Daniel foi maniatado e era limitado por uma lei criada pelos homens. Não tinha todo o poder e era impotente para salvar a Daniel. A fragilidade do homem nos seus próprios recursos.
aqueles homens perversos, ao final do dia voltaram a insistir com o rei para executarem a Daniel, que ele deveria de ser executado. E então Daniel é atirado para a cova dos leões. A cova era um fosso, imaginem um fosso com uma abertura superior, e dentro desta abertura superior é que Daniel foi lançado, e os leões estavam lá embaixo, e às vezes nos desenhos das nossas crianças aparecem 2 leõezinhos, 3, eram muitos leões. Nós sabemos que eram muitos, porque a seguir vamos ver que os seus acusadores e conspiradores são atirados juntamente com as suas mulheres e seus filhos, e eles ainda nem tinham chegado ao chão, eles são devorados. Eles são apanhados por muitos leões. Nós vemos, no entanto, algo impressionante, não apenas a consideração de Dario por Daniel, mas reparem a consideração que Dario tinha pelo Deus de Daniel. Versículo 16, o rei disse a Daniel, depois de ele ter sido atirado à cova dos leões: o teu Deus, a quem serves, continuamente te livrará. Não é impressionante isto? Eu acho que é impressionante. Onde é que ele aprendeu estas coisas? Onde é que ele aprendeu que o Deus de Daniel tem poder para livrá-lo? Onde é que ele aprendeu, depois como vamos ver, a tratar a Deus como Deus vivo? Ele aprendeu através de Daniel. Através de Daniel ele aprendeu que era Deus. O testemunho era impressionante. E Dario tinha em consideração o Deus dos israelitas, não como o único Deus, mas era mais um Deus do panteão. Mas, no entanto, tinha em alta consideração o Deus de Daniel por causa do testemunho de Daniel. Aqui vemos com esta afirmação também, Dario, que não é apenas Daniel que está a ser provado nesta história. Com esta afirmação do rei Dario, o teu Deus te pode, a quem serves continuamente, te livrará. A grande pergunta que fica é, será que o vai livrar? Para Dario? Será que tem poder para o livrar? Então não é somente Daniel que está a ser provado, é o próprio Deus, único e verdadeiro, que está a ser provado nesta história. A reputação de Deus está aqui em causa. Tal como de modo semelhante também ocorreu na história da fornalha ardente, quando os 3 amigos de Daniel foram atirados. Nabucodonosor também disse: e quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Quem é esse Deus? A história das nossas vidas não tem como fim nós mesmos, mas tem como fim a glória de Deus. É a reputação e o nome de Deus que está em causa. É as suas promessas. Por isso podemos ter como confiáveis as suas promessas, a sua palavra em relação a nós. Porque é o seu nome que está em jogo e é a sua glória que está em jogo. Por isso podemos confiar em toda e qualquer circunstância que Deus vai ser glorificado no meio dessa circunstância e que Deus está a usar essa circunstância para a sua glória. Versículo 17. Uma pedra é trazida, posta sobre a boca da cova. O rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Ou seja, vemos que era impossível Daniel sair da cova dos leões e era impossível alguém resgatar a Daniel da cova dos leões. Para que isso fique claro, esse detalhe aparece aqui no texto. E chegamos então ao versículo 18 até ao versículo 24, em que vemos que o fiel Daniel é salvo da morte. Deixem-me ler para vocês esta porção. Depois o rei se dirigiu a seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito.
e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado no seu Deus. E, por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com os seus filhos, as suas mulheres, e antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Nós vemos que depois de Daniel ser lançado à cova dos leões, o rei perdeu o apetite, o rei perdeu o prazer, não queria música, não queria danças, não queria bailarinas. O rei perdeu também o sono. Ele estava profundamente consternado por Daniel. E ele demonstra aqui que ele tinha uma grande estima por Daniel. Ele sabia que ele era inocente. E também demonstra aqui que, mais uma vez, o homem mais poderoso à face da terra naquele tempo é impotente para mudar o que quer que seja. Este era o homem mais rico, o mais famoso, o mais poderoso. Mas ele aqui mostra toda a sua fragilidade e impotência. Assim é o homem. Assim é o homem. Não somos nada. Somos pó. Ele estava tão ansioso que não conseguiu dormir à noite. E quando nasceu o sol, mal ele vê o nascer do sol, ele corre para a cova dos leões para confirmar o que tinha acontecido com Daniel. E ele com uma voz triste, duvidando até que Daniel estaria vivo. Mas reparem aqui no versículo 20, novamente, o nome de Deus, a glória de Deus a ser provada. Acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Esta é uma pergunta muito importante. Como é que Deus trata o justo? Como é que Deus trata os seus fiéis? Será que Ele tem poder para proteger os seus? Nós vemos nesta história que Ele tem todo o poder quando quer para proteger os seus. É por isso que Ele livra a Daniel da morte certa. Não é como os comentaristas liberais. Eu li num comentário liberal que Daniel se escondeu num cantinho da cova e assim conseguiu salvar-se durante a noite. Estes são os teólogos liberais, não é? Daniel tranquilamente dá glória a Deus por tão grande livramento. Primeiramente, palavras, não de acusação, não chateado com o rei, me lançaste aqui e tudo, vês? Olha como aconteceu, tu fazes isto, não. Ó rei, vive eternamente. Uma saudação típica de submissão e de honra ao rei naquele tempo. Deus me salvou. O seu anjo, ele enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. É interessante que esta expressão no aramaico, o seu anjo, é a mesma que encontramos em Daniel capítulo 3, 28, em referência àquele quarto homem que estava com os 3 amigos de Daniel, e a mesma expressão, o seu anjo. Parece que estamos diante de uma cristofania. O que é uma cristofania? Uma aparição de Jesus Cristo pré-encarnação, pré-encarnado. E amados, isto é tão poderoso. Pensem comigo. Por causa que Jesus Cristo é conosco, por causa que temos lugar à mesa, comunhão com Ele, para todo o sempre, nós não seremos devorados pela morte. Pois em Cristo estamos protegidos e diante de Deus somos considerados, como Daniel foi, inocente e justo. Não por causa de nós, mas por causa da pessoa e obra de Jesus Cristo. Versículo 23, o rei se alegrou muito. Diz aqui que Daniel foi tirado da cova e, tal como os seus amigos, não havia dano nenhum, não havia ferimento nenhum. Não é que ele teve a lutar com os leões? E porquê? Porque ele havia confiado no seu Deus. No seu Deus. Não há lugar mais seguro que estar no centro da vontade de Deus. Não há melhor certeza nesta vida do que a certeza de estar nas suas mãos. Mas aqui eu quero deixar algo em claro. Deus sempre promete a sua presença conosco, mas não sempre promete nesta terra livramento. Isaías foi um profeta fiel ao Senhor, mas foi cerrado ao meio. Paulo foi um apóstolo, homem fiel até ao último dia,
mas a sua cabeça foi colocada sobre a madeira e foi decapitado. Mas é que o nosso olhar final não está para esta vida e livramento no presente. Está sim para o livramento da morte eterna, da condenação eterna, da ira eterna. Está sim para a promessa de vida eterna com Cristo para todo sempre. Porque Ele prometeu estar connosco. E por isso, no fim, independentemente do que nos aconteça, nós sempre ganharemos no fim. Sempre ganharemos. E a nossa alma, independentemente do que nos aconteça ao nosso corpo, a nossa alma sempre ficará intocável. Intocável. Agora vejamos, versículo 24, o contraste dos ímpios com os justos. Destruição. As suas mulheres, conforme a lei persa, as suas mulheres e os seus filhos também foram condenados pelo mesmo crime dos seus pais. E eles foram devorados, despedaçados. Esta é uma grande advertência para os ímpios, para aqueles que não temem a Deus. Os seus caminhos são de morte e o seu fim é de destruição. Já o Salmo 1,6 diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Por isso é uma chamada para te arrependeres, porque esse será o teu fim, destruição. Arrepende dos teus pecados e volta-te para Deus de todo o teu coração, porque Ele é o único que tem poder para salvar. Assim como salvou Daniel, Ele é o único que pode salvar por meio de Jesus Cristo da destruição eterna, da condenação eterna. Se tu abraçares Ele como teu Senhor e Salvador. Ele prometeu salvar todos aqueles que invocam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E terminamos com a exaltação do fiel. O fiel é exaltado. Versículo 25 a 28. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Reparem agora as palavras, o testemunho de Dario. Paz vos seja multiplicada. Ele vai falar para as nações. E talvez tu consegues pensar que estas foram as primeiras palavras de Jesus Cristo depois da ressurreição aos seus: paz seja convosco. Paz vos sejam multiplicadas. Versículo 26, novamente é repetida a mensagem central dos primeiros 6 capítulos. Deus é o único Deus vivo, o único e verdadeiro Deus. Ele é o Rei Supremo e o seu reino será para todo o sempre. Essa é a mensagem principal dos 6 primeiros versículos e é fundamental porque ele agora vai nos demonstrar o que vai acontecer no futuro a partir do capítulo 7. Esta é a mensagem que deve ser conhecida por todos os homens. Essa é a mensagem que Dario proclama a todos os povos, nações e línguas e que também nós devemos dar testemunho. E se Dario, este pagão, este rei pagão, proclamou esta mensagem sobre Deus, quanto mais nós também a devemos proclamar com as nossas vozes e talvez proclamá-la, aquilo que é mais difícil, proclamá-la com as nossas vidas. Versículo 27, Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Deus é o único que tem poder para livrar-nos daquele que anda como leão ao nosso derredor, buscando a quem devorar, Satanás. Deus é o único que pode resgatar-nos da cova da morte e pode fazê-lo unicamente e o faz por meio de Jesus. Deus é o único que pode salvar-nos dos nossos pecados, da condenação eterna, da ira futura. Só existe salvação por meio de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, em nosso favor. E se crês tu nisso de todo o teu coração, serás salvos. Contemos a todos esta mensagem. Esta é a mensagem do Evangelho.
essa é a mensagem da paz, esta é a mensagem da reconciliação e essa é a mensagem de verdadeira prosperidade que temos para oferecer a todos os homens, porque é uma mensagem que vai além do sepulcro, vai além desta vida. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões, Ele também salvará os seus justos, os seus fiéis. A nossa salvação é segura e certa em Deus. E reparem qual é o fim de Daniel, a exaltação futura. Ele prosperou no reinado de Dario e prosperou no reinado de Ciro, o persa, e prosperou durante todos os 70 anos que teve de cativeiro. Prosperou desde adolescente até um idoso de mais de 80 anos. Nós vemos que o fim daqueles que são justos e fiéis é exaltação para todo o sempre. Exaltação para todo o sempre. Esta história de Daniel, esta história dos 3 amigos de Daniel, esta história não tem a ver com provações que foram bem-sucedidas. Elas apontam para algo muito maior, que vai além de Daniel, por exemplo. Elas apontam para a maior história de todas, a história da redenção. E prestem muita atenção aqui. Eu estou a terminar. Daniel, como eu já afirmei, é um tipo de Cristo. E vemos isso claramente quando nesta história ele nos é apresentado como alguém perfeitamente fiel. Nós sabemos que a nossa confiança deve estar no único e perfeito fiel Jesus Cristo que não pecou e nos representou perfeitamente na cruz. O justo morreu pelos injustos. Ele também é reconhecido como alguém diferente aos demais. Assim foi Jesus Cristo. A maneira como ensinava, a sua autoridade, as obras que realizava, se distinguia de todos, porque era o Deus homem. Ele foi acusado injustamente, Daniel. Assim nós sabemos que Jesus Cristo foi acusado injustamente. Nós vemos aqui que os principais tinham inveja de Daniel. Nós sabemos que os líderes religiosos daquele tempo, os principais, tiveram inveja de Jesus Cristo porque as multidões iam atrás dele. Nós sabemos também que Daniel, foi traído pelos mais próximos. Nós sabemos que isso aconteceu com Jesus Cristo, foi traído por Judas, um dos seus discípulos. Nós sabemos também que buscaram tudo para o poder acusar e assim matar a Daniel. Buscaram tudo. Assim também os seus acusadores, e que conspiraram para encontrar falta em Jesus, até falsas testemunhas, mas não puderam encontrar nada, a não ser quando ele confessou: tu dizes que eu sou o Filho de Deus. Nós vemos aqui que o rei buscou de tudo para salvar a Daniel, tal como Pilatos também tentou salvar a Jesus, até oferecer Barrabás em troca. Nós vemos que os acusadores insistiram na morte de Daniel, tal como nós vimos as multidões a gritarem: crucificam, crucificam, crucificam a Jesus Cristo. Nós vemos que apesar da ameaça e da condenação à morte, nós vemos que na última noite, Jesus, tal como Daniel, depois de acusado, depois do decreto real que o condenava à morte, foi orar. Nós vemos que Jesus no jardim de Getsemane também foi a orar, a buscar o Pai. Nós vemos que, tal como aconteceu com Daniel, uma pedra foi posta sobre a boca da cova e foi selada com o anel do rei para que nada fosse mudado. Nós também sabemos, pelo relato dos Evangelhos, que Jesus teve uma grande pedra sobre o seu túmulo, teve o selo romano, guarda romana, para que nada mudasse a realidade da morte de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que, tal como Daniel foi salvo da morte, Jesus Cristo ao terceiro dia também ressuscitou. E nós vemos, tal como o rei foi ao romper do dia, como primeira testemunha que Daniel estava vivo, nós nos lembramos também naquele domingo glorioso daquela manhã, ao nascer do sol, em que as primeiras testemunhas foram as mulheres do Cristo ressuscitado. E nós sabemos que depois de 40 dias, Jesus Cristo se manifestar ressuscitado, ele foi elevado às alturas, exaltado para sentar-se à direita de Deus, o Pai, em toda a sua glória e autoridade. Nós vemos também que Daniel prosperou até ao fim e foi exaltado na sua posição. Aquilo pelo qual Daniel passou, também semelhantemente nos relembra aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. E graças a Deus por aquilo que Ele passou, que nos abriu o caminho para nós um dia também
passarmos pelo vale da sombra da morte, com a segurança que ao final de passarmos pelo vale da sombra da morte, nos espera exaltação e prosperidade eterna para todo o sempre. Nós recebemos aqui da palavra de Deus a motivação, o poder e o exemplo. Não olhar para Daniel, mas até olhar para Jesus Cristo. Temos tudo para sermos fiéis até ao fim. Ele prometeu estar connosco até ao fim, como esteve com Daniel na cova. Ele prometeu estar connosco todos os dias até à consumação do século. Olhando para o fim de Daniel, relembremos também o que é esperado do justo, que termine bem. O que é que disse Jesus Cristo em Mateus 24:13? E o que perseverar até ao fim será salvo. Aqueles que permanecem firmes na fé até ao fim, como Daniel, apesar de todas as tentações, apesar de todas as oposições, apesar de toda a adversidade, no final serão salvos e exaltados gloriosamente. Quando ouvirmos naquele dia aquelas palavras que todos nós devemos, como seus filhos e seus servos, desejar, aquelas palavras: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amados irmãos, depois de todas essas exortações da palavra de Deus, olhemos as palavras do autor aos Hebreus, em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Amados, continuemos com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos mostra a glória de Cristo. E ajuda-nos, Senhor, tal como Daniel, a perseverar até ao fim, a sermos fiéis, a glorificarmos através das nossas vidas o teu nome, a agradecer, a sermos testemunhas, Pai. E que os nossos olhos estejam fitos em Jesus. Nele temos tudo aquilo que necessitamos. O poder, a motivação e as promessas da sua presença, Senhor. Ele que é o autor e o consumador da nossa salvação. Amém.